amigos da Velocidade, sejam muito bem-vindos a mais um Velocidade Alternativa, o seu resumo semanal do esporte a motor. Neste domingo tivemos o Grande Prêmio da China, a quinta etapa do Mundial de Fórmula 1, vencida por Max Verstappen com Lando Norris na segunda colocação e Sérgio Pérez completou o pódio. Antes de falar dessa corrida que teve a primeira Sprint Race da temporada, eu preciso lembrar você que já está disponível o Clube de Membros da Alternativa por apenas R$ 2,99 ao mês, ou o equivalente aí na sua moeda local, o preço de um cafezinho, de um refrigerante. Você já ajuda demais o nosso trabalho. Clica aí no Seja Membro, escolhe a sua solução de pagamento favorita e passe a desfrutar das vantagens, como emojis exclusivos que você pode usar em qualquer uma das nossas lives e também o selinho de membro e, é claro, os vídeos do Velocidade Alternativa chegam primeiro para quem é membro e só depois são liberados para o público geral. Abra sua asa DRS, chegue na frente, assine já o Fidelidade Alternativa e ajude o trabalho aqui da Alternativa Esportes. Bom, agora sim, vamos falar desse final de semana que foi bastante movimentado. A corrida nem tanto, mas eu já chego lá. Bom, a corrida marcou o retorno da China ao calendário, você deve se lembrar, por conta da pandemia e das questões logísticas no ano passado, a China ficou fora do calendário desde o ano de 2019, mas retornou agora e com algumas questões, né? Como eu disse, a primeira Sprint Race da temporada, então só um treino livre, depois a classificação da Sprint. A Sprint abre os trabalhos de sábado, depois o classificatório como a gente conhece, Q1, Q2 e Q3, e a corrida em toda a sua plenitude. Sendo a primeira corrida com o Sprint Race, então 100 km no sábado, 300 no domingo, muito trabalho aí para os motores. Tivemos a gama média nesse final de semana, C2, C3 e C4 disponível. Com o único treino livre à disposição, a grande atração mesmo foi fogo. Isso mesmo que você ouviu. Fogo em dois pedaços da pista, ao lado da pista. Um princípio de incêndio aconteceu tanto na primeira sessão de sexta-feira quanto no classificatório da Sprint Race. Ainda não se sabe a causa definitiva do que causou o princípio de incêndio em gramados ao lado da pista, tanto na curva 7 quanto na curva 5, mas a razão mais provável é a infiltração de gases, porque o circuito de Xangai ele foi construído em cima de um pântano e é normal, é da natureza a liberação de gases vindos do solo para a atmosfera. Pode ter acontecido de gases inflamáveis terem sido liberados ali por cima da grama, sem que a gente conseguisse enxergar a olho nu, e com as muitas faíscas liberadas pelos pilotos, acabou dando em princípio de incêndio rapidamente controlado pelos comissários. Vale lembrar que a pista estava um sabão na sexta-feira por conta da inatividade, né? O circuito da China ficou fora do calendário da Fórmula 1 por 5 anos, o automobilismo local também não é muito forte. O que acontece? Como a pista foi construída em cima de um pântano, ela demanda mais manutenção e no ano passado os organizadores passaram um líquido, né, chamado betume para dar ali uma ajuda na manutenção. Não houve um recapeamento completo da pista. O fato é, ela ficou extremamente manchada, os pilotos se assustaram quando tomaram conhecimento. Aliás, esse betume foi passado sem anuência da Pirelli, sem avisarem os pilotos, as equipes, foi praticamente de surpresa. Chegou lá, opa, a pista está toda manchada. O que acontece é o seguinte, o treino foi levado normalmente, mas muitos carros deslizaram na sexta-feira, né? Houve muitas reclamações quanto à aderência da pista. Aí, depois do fogo no treino livre, que aliás foi liderado por Lance Stroll, isso mesmo que você ouviu, Lance Stroll foi o líder, a Aston Martin veio muito forte nesse final de semana, com o Oscar Piastri na segunda colocação e o Max Verstappen em terceiro. Passamos para a qualificatória da Sprint, única sessão que tinha a possibilidade de chuva. E ela veio até antes, veio no intervalo entre as duas sessões e depois voltou a aparecer no SQ2. Sem grandes surpresas assim no SQ1, né? A chuva chegou no final do SQ2 e acabou pegando de surpresa, por exemplo, o Russell, né, que estava na zona de eliminação, chegou a chuva com força e ele não teve como melhorar o seu tempo. Quem se deu bem foi o piloto da casa, Guan Yu Zhou, que finalmente conseguiu correr no circuito da China e largou entre os 10 primeiros, né, passou para o SQ3. E aí, na hora da decisão, a chuva apertou, a aderência, que já não tinha quase nenhuma, foi para os cucuias e virou um sabão a pista. Foram apenas 8 minutos de pista liberada no SQ3, segundo as regras, né, da Quali Sprint, e
foi um Deus nos acuda, só tinha uma tentativa, não dava para entrar, trocar jogo de pneu e sair. O fato é que Lando Norris, entre muitas voltas deletadas, e a dele foi inclusive reinstalada, conseguiu a pole position da sprint com o Lewis Hamilton na segunda colocação e Fernando Alonso na terceira. Não falei? Olha aí a Aston Martin andando bem no seco e também no molhado, no braço, o Alonso foi lá e conseguiu esse terceiro lugar. Passamos para o sábado com a Sprint Race, que não foi das mais animadas, não. Na largada, o Hamilton tomou a ponta do Norris, né? A primeira curva do circuito de Xangai é para a direita, favorece o piloto que está largando em segundo, e o Hamilton usou da sua experiência, espalhou, deixou o Norris ficar pelo caminho e perder algumas posições. A Red Bull teve alguns problemas com aquecimento de pneus, isso é sabido, notório, já algumas etapas a gente tem percebido, e o Verstappen ainda teve um problema adicional, né, com a bateria dele que não estava funcionando. Os carros híbridos da Fórmula 1 tem motor a combustão e o motor híbrido que dá ali um ganho, alguns cavalos a mais. O Verstappen não teve isso no começo da prova e foi ficando no meio, né, não chegava com propriedade para atacar. Durou pouco, já na volta 7 ele começou a escalar o grid, aquecimento de pneus chegou na sua forma ideal e ao contrário, a Mercedes foi degringolando, né? Tanto que o Hamilton nem ofereceu resistência para o Verstappen, que passou, tomou a ponta e venceu a prova com a maior naturalidade. Eu diria até que o segundo lugar do Hamilton na Sprint Race, né, que o pódio também foi completado pelo Pérez, segundo lugar do Hamilton e da Mercedes como um todo, foi um pódio culposo, né, sem a intenção de chegar lá, porque a Mercedes no final da Sprint Race se arrastou, essa que é a grande verdade. O Alonso acabou não pontuando porque ele se envolveu no acidente com o Sainz, né? Foi outro carro que perdeu performance, havia um trenzinho ali entre Pérez, Sainz, Leclerc e o Alonso. Acabou que o Pérez jantou os dois, né, os dois espanhóis, Sainz e Alonso, eles se tocaram e acabou que o Sainz continuou na prova, mas o Alonso não teve condições e abandonou. Uma pena, realmente um pecado, foi o Zhou não ter conseguido pontuar. Ele chegou em nono, se fosse uma corrida tradicional pontuaria, mas na sprint só os 8 primeiros pontuam. Então ele bateu na trave em trazer essa alegria enorme para o povo chinês. Passamos para o classificatório tradicional e aí o Hamilton fez a vergonha. A Mercedes realmente degringolou, foi de ladeira abaixo no final de semana, porque o Hamilton saiu já no Q1 em 18º lugar. Pista seca, não tinha desculpa nenhuma. Mercedes foi mal, o Hamilton pior ainda, o carro não estava rendendo o esperado no sábado e ele largou no domingo lá atrás. Aliás, no Q1, o Hamilton ficou a 8 décimos do Verstappen. Veja só, o equilíbrio dos carros da Fórmula 1. O primeiro lugar, né, não era a pole position ainda, né, mas o primeiro lugar no Q1 ficou a 8 décimos do 18º. Isso mostra o equilíbrio da Fórmula 1 em 2024. O Sainz teve um susto no Q2. Bateu na hora que ele ia completar uma volta e provocou uma rápida bandeira vermelha. Ele conseguiu voltar e ainda marcou o terceiro tempo naquela altura no Q2. Mas a Ferrari não teve um bom final de semana não. Como vamos falar aqui ao longo desse vídeo, não foi os melhores finais de semana para a Ferrari, porque a boa performance acabou ali no Q2, mesmo em condições de classificação eles não foram tão competitivos quanto se esperava. O Verstappen, sem nenhuma surpresa, marcou a 100ª pole da Red Bull em toda a sua história lá na China, né? Entrou para a história com mais uma pole. O Alonso, na largada, ele toma a segunda posição do Pérez, mas perdeu rapidamente na volta 5. Né? A dobradinha da Red Bull já estava se desenhando há algum tempo. E aí a corrida foi seguindo. Verstappen abrindo muita vantagem, né, no começo do domingo, abrindo muita vantagem por volta de 20 segundos, até que Valtteri Bottas e seu motor pararam. Né, pararam num ponto perigoso, até com um certo preciosismo da direção de prova, né, dava para levar o Virtual Safety Car por mais tempo, e foi a janela ideal para que os pilotos parassem e trocassem pneus. Né? Alguns pilotos se beneficiaram muito dessa manobra advinda, né, do safety car provocado pelo carro do Valtteri Bottas, que demorou a ser retirado. Algumas voltas depois a emoção voltou a rolar, mas assim, foi bem rápido. O safety car mal saiu e já voltou, e aí safety car físico, porque nós tivemos 2 acidentes na relargada. Um deles antes da relargada.
Você imagina a situação, você está voltando para casa, assistindo esse vídeo do Velocidade Alternativa aqui no YouTube, e você bate no carro da frente que você não está prestando atenção. Foi o que aconteceu. O seu Lance Stroll conseguiu a proeza de bater na linha, no safety car, ainda sob o regime de bandeira amarela. Não podia passar ninguém, não podia fazer nenhuma manobra, eles estavam ali se preparando para começar de novo, né, com a bandeira verde ser decretada quando cruzasse a linha, e ele simplesmente atropelou o Daniel Ricciardo, não tem outra definição. Uma barbeiragem do canadense que acabou tirando o Ricciardo. Ele que estava na zona de pontuação, provavelmente chegaria numa posição muito interessante para a Racing Bulls, mas foi tirado da prova, assim como seu companheiro de equipe. O outro acidente nessa retomada, aí já com bandeira verde, o Magnussen tocou no Tsunoda, furou o pneu, quebrou ali a suspensão e não teve para onde correr. Acabou que o japonês ficou fora da prova. Os dois carros da Racing Bulls atrapalhados no mesmo momento praticamente. A corrida foi até morninha, tá? Não teve grandes emoções, além do double stack. E se você não sabe o que é double stack, tem aqui um exemplo claro. Double stack é quando uma equipe consegue fazer a troca dos seus dois pilotos na mesma volta, né? Praticamente ao mesmo tempo. Como o Verstappen tinha uma vantagem ali de uns 9 segundos para o Pérez, ficou fácil, o trabalho da Red Bull foi como um reloginho e eles conseguiram administrar tranquilamente a parada aí do Pérez junto com a do Verstappen. O Lando Norris teve um rendimento bem melhor, né, ajudado aí pelos safety cars, né, e o momento de escolha de paradas, ele conseguiu se manter na segunda colocação, obviamente não tinha carro para brigar com o Verstappen pela primeira colocação, e assim chegamos ao final da prova com essa classificação que você está vendo aqui do lado, dos 10 primeiros no grid, e que acabaram pontuando. Nesse final de semana, para mim, quem sobe é Alonso, porque além de ter o seu contrato renovado por mais 2 anos com a Aston Martin, ele mesmo disse que deve ser o seu último contrato da carreira, o vovô garoto andou bem no seco, andou bem no molhado. Uma pena, né, que se envolveu num acidente na Sprint Race, senão teria pontuado até melhor nesse final de semana e ajudado a sua Aston Martin a subir. Outro que para mim sai fortalecido da China é o Pérez. Sérgio Pérez ganha, agora sai um adversário, né, da possível vaga na Red Bull, o Alonso já com seu contrato fechado. Um final de semana ruim para a Ferrari, como eu já vou falar. E o Pérez conseguindo ser o escudeiro que o Max Verstappen precisa em 99% do tempo, ele sai muito fortalecido na briga para um contrato em 2025. E outro, não preciso nem falar, Guanyu Zhou fez a festa de mais de 1 bilhão de chineses, 250 mil ingressos vendidos lá no circuito de Xangai em 20 minutos, e ele fez valer todo o carinho da torcida. Não levou ponto para casa, mas teve assim um bom desempenho ao longo do final de semana, algumas ultrapassagens que honraram demais o povo chinês, que pela primeira vez pôde ver um compatriota numa corrida na China, e já tem 20 anos, né, do primeiro grande prêmio realizado lá em Xangai. E para mim, quem perde nesse final de semana, em primeiro lugar de tudo, a Ferrari. Não foi competitiva em termos de classificação, você pode ver aí pelas posições de largada no grid nas duas corridas. E em corrida também não fedeu e nem cheirou, né? O máximo que nós tivemos foi uma briga entre Leclerc e Sainz, entre eles mesmos na Sprint Race, mas na corrida mesmo não teve nenhuma grande emoção da Ferrari. Além deles, Hamilton, não preciso nem dizer, né? 18º por conta de um erro dele, um erro de estratégia da Mercedes, pontuou dignamente só na Sprint Race mesmo, e assim mesmo com o carro perdendo desempenho. Na corrida, outro que foi uma atuação muito discreta, não conseguiu representar o que se espera de um dos principais pilotos da história da Fórmula 1. E Lance Stroll, outro que está fazendo hora extra, para mim não deveria estar na Fórmula 1 há muito tempo, mas pelos rumores que estão contando por aí, né, nos veículos de imprensa europeus, parece que é questão de tempo até o Lance Stroll ter o seu contrato renovado, meus amigos. É um dos barbeiros da Fórmula 1, tem o pai que tem dinheiro que tem, e por enquanto vai seguir na Fórmula 1. Esse é o desenho. Até agora ninguém sabe dizer até quando vai o contrato dele. Mas vamos deixar de fofoca, vamos falar do que é fato. É hora do que vocês mais gostam, a classificação. Vamos lá conferir como é que andam o Mundial de Pilotos. Ele tem, adivinha, Max Verstappen na liderança, 110 pontos.
85 tem o Pérez, Leclerc consolida o terceiro lugar com 76, Sainz em quarto com 69 e Lando Norris foi a 58. Entre os construtores, a Red Bull agora tem 195 pontos, seguida de perto pela Ferrari com 151, McLaren com 96, Mercedes 52 e Aston Martin 40. Próxima corrida, meus amigos, é daqui a 2 semanas. Vamos ter mais um final de semana de folga e depois voltaremos com o Grande Prêmio de Miami, primeira etapa em solo estadunidense. Essa etapa vai ser no domingo, dia 5 de maio, com largada às 5 horas da tarde, horário de Brasília. Mais uma vez, gama de pneus C2, C3 e C4. E eu passo agora para vocês os horários aí das lives da Alternativa. O único treino livre do final de semana será na sexta-feira, hora do almoço, 13 horas. Aí seguimos com a classificação da Sprint Race, também na sexta-feira, às 4h45. No sábado a gente volta ao 12h30 e depois, com a Sprint Race, né? E depois o classificatório no formato normal, Q1, Q2 e Q3, a partir das 4h15 da tarde de sábado. Domingo, dia 5, a gente vai ter a corrida com largada às 5 da tarde, como eu disse, mas a live da Alternativa já será aberta às 15h45, popular 15 para as 4 da tarde. Então, por um domingo, deixa o futebol de lado e vem acompanhar aqui a Fórmula 1 com a gente. Eu prometo, vai ser uma corrida bem legal, bem disputada em Miami. Tem 2 zonas de DRS, né? Muitos latinos participando. É um circuito de rua, tem retas absurdamente longas. Eu garanto que você vai se divertir. E você já sabe, meus amigos, automobilismo para se ouvir é aqui na Alternativa Esportes, a casa da velocidade no YouTube. É isso, pessoal. Até daqui a 2 semanas.